começar. Deixa eu procurar a página. Estrutura, não. Capítulo 1, ótimo. Capítulo 1. Tá. Aqui tá. Ah, não tá abrindo ainda. Forma. Bem, vamos lá, né? Capítulo 1, introdução. Muitas pessoas considerariam o desenho como algum tipo de esforço para embelezar a aparência externa das coisas. Certamente, o mero embelezamento constitui um aspecto do desenho, porém, o desenho é muito mais que isso. Olhamos ao nosso redor, desenho não é somente ornamentação. A cadeira bem desenhada não só tem uma aparência agradável, mas também se mantém firme sobre o chão e proporciona conforto para quem quer que se sente nela. Além disso, deve ser segura e durável, capaz de ser produzida a um custo comparativamente econômico, empacotada e transportada de forma conveniente. E, obviamente, deve ter uma função. Ô, querido Ars, uma boa tarde aí a você, tá? Hoje o que a gente vai fazer? Hoje vai ser diferente, tá? Já tá aí? Enfim, boa tarde a todos. Quem puder ficar aí hoje, o que eu vou fazer? Hoje vai ser diferente as coisas. Como é que vai ser diferente? Hoje vai funcionar. Hoje nós vamos ver mais teoria. Mais teoria eu vou ler aqui, tá? Vocês prestem atenção. Aqui, ó. Vou anotar o nome aqui do... Nós vamos ler livros sobre desenho. Sim, eu sei que é chato, mas não tem outra maneira da gente aprender. Até eu retomo um pouco e largo mão de ser um pouco preguiçoso. O que é o nome do livro? Princípios de forma e desenho. O que significa isso aqui, tá? É um livro que eu vou ler. Não, é um livro que tem teoria de desenho, ó. O livro é Princípios, ó. Princípios. Aí eu vou lendo, paro e explico. Princípios de forma e desenho. Eu vou usar a nossa queridíssima lousa mágica para poder ajudar nós que estamos aí, tá? É o mais importante. Vocês podem rir se quiser, à vontade. Se quiser ir. Hoje vai ser diferente. Vai ser um pouco chato? Vai. Não tem a menor dúvida. Estudar desenho não é divertido. Chegou na hora certa, assim. Muito bem. Este aqui é o nome do livro, tá? Quem quiser anotar aí, este é o nome, tá? Pode deixar aí, tá? Vou deixar um tempo para você anotar. Esse aqui é o nome do autor, que tá aqui embaixo. É um livro que me ajudou em 2023. Aqui, ó. A gente tem aqui, ó. O que os livros consistem? Vai explicar um pouco sobre fundamentos e tudo. É a parte mais chata do desenho, não é a parte que tem hype, é a parte que é mais importante. É isso, nós vamos ver o fundamento. Bem básico, bem tranquilo, bem devagar. Eu não estou tomando a medida de posição enquanto professor, estou tomando a medida enquanto aluno, porque eu vou aprender também, eu leio, a gente faz uma coisa. Quem quiser baixar o PDF aí, vou dar um tempo, vocês pesquisam, tá? É uma capa azul, tá? É uma capa azul, a edição do Martins Fontes. Isso. Edição do Martins Fontes. Muito bem? Ótimo. Então, o que esse livro tem, ó? Ele tem um prefácio, ele vai explicar um pouco sobre arte digital. A página que eu tô pegando é a página de número 41, tá? Não, sim, varia conforme as pessoas vão fazer. Tô fazendo até para aproveitar e estudar, que eu vou estudando junto, né? Vou explicando tudo. Quando você explica que você faz a cola da prova, igual meu professor
Já dizer, quando você faz escola de prova, você estuda 2 vezes, então você pode olhar, tá? Os desenhos também. Não é de um nível técnico absurdo, tá? Tá bom? Antes da... Aqui, ó. Esse aqui é o nome, quem anotou um tempo aí pra vocês anotar, tá bom? Tá aí, pra quem precisar. Essa é a minha fonte, tá bom? Esse aqui que é a minha fonte, beleza? Foi claro? Ótimo, né? Já deu tempo de vocês anotarem? Tudo certo? Aqui, ó, princípios de forma e desenho. Tudo certo aí? Ótimo, vamos começar. Não vai ser longo, tá? Pode ficar tranquilo. Deu, beleza. Então, vou deixando aí, vou explicando, eu vou apagar, demorando tempo pra apagar depois, tá? E principalmente uma coisa, pra você aprender qualquer coisa, uma tática que funciona certo. Vale para a escola, vale para qualquer coisa que meu professor ensinou. Anote. Papel e caneta que você vai anotando. Eu já tô anotando, eu mesmo já tô anotando, ó, com a lousa mágica. É porque eu pratico mais o esboço, então não é um desenho muito bonito. Tranquilo, pode pegar lá, vai dar. Eu vou parar, vou voltar, eu vou ficar focado num capítulo só. Vai ser tipo 5, 6 páginas só. Que é o mais importante. Até dar tempo de outro. Depois eu vou fazer de novo, tá? Esse aqui é o nome da fonte, tá? Quem puder baixa o PDF. É um livro relativamente antigo, mas pode ajudar a aprender. O que tá nele não é absoluto, tá? É mais um indicativo. Tranquilo? Ótimo. Não, quadrinho eu tenho uma noção básica, né? Porque quadrinho você tem que fazer uma história e você tem que saber fazer o desenho, a arte sequencial. O que significa isso? Você tem que saber comunicar primeiro a sua arte, o que está acontecendo com os personagens, tem que saber um pouco de cenário, perspectiva. Eu já tô um nível um pouco mais intermediário, eu já sou mais velho, então é natural eu saber fazer, né? Envolve algumas coisinhas mais. Aí depende muito do quadro que você vai fazer tudo. O meu não é de um nível técnico muito apurado, é mais curto e tudo. Mas é uma coisa até recente também. Comecei em fevereiro deste ano. Isso, já conta com 3 capítulos, tá? Que é o Asper aí, quem quiser ver, tá? São só... Ó, falta só 20... a Ania é continuar fazendo, entendeu? Vai fazendo, vai devagar, entendeu? Igual você tá fazendo por hobby, continua fazendo os desenhos de forma tranquila, de forma simples. Vai fazendo, sabe? O importante é manter. De vez em quando faz, você não precisa manter todo dia, não. Eu faço todo dia porque, evidentemente, estou querendo crescer, então estou testando temas, sempre aprendendo aí com vocês, tá bom? Então vamos lá. Já deu tempo para vocês anotar, agora a gente vai começar. Mas cuidado, tá? A rede social, principalmente para vocês que são mais novos, pode tomar muito cuidado, tá? É perigoso pro cérebro, principalmente vocês que estão em formação. Vocês estão com o cérebro fresco, legal, tá? Muito bom para aprender. Vocês estão na fase certa, viu? No auge da aprendizagem. Vocês têm. Quanto mais novo você começa a fazer coisas, tudo é. Tanto que vamos entender primeiro como é que a gente aprende, né? Já deu tempo para não anotar. Vou aproveitar esse gancho e já explicar. Quando a gente tem diferentes fases da vida, né? A gente nasce, tudo, né? Vamos supor que esse aqui seja uma criança, esse aqui seja um adulto. Não tá em perspectiva, tá? Vamos supor, só pra gente supor. O que uma criança tem mais que um adulto? Potencial de evolução de aprendizagem. Por quê? Porque o cérebro dela está em formação. Que é o processo que vai acontecer com vocês, tá? Até os 21 anos, o cérebro seu vai estar formando. Por isso que na lei, vocês não, evidentemente, né? Vocês que são menores de idade, por isso que a gente existe uma coisa de menoridade e maioridade. Que é o quê? A questão do cérebro. O meu cérebro já está formado, já tem uma personalidade absolutamente formada. Exatamente. Quando você... Não necessariamente. O auge de aprendizagem no ser humano é mais ou menos quando ele é um bebê. Por quê? Porque ainda está em formação, depois o cérebro vai fazer podas e tudo. É um processo que a gente passa, porque somos seres biológicos, a gente vai envelhecendo, tudo. O cérebro da gente vai naturalmente, após os 40 anos, vai dando, conforme os anos vão passando, vai se desgastando, tudo mais. Tranquilo? Depois dos 21 anos, aí ele forma, tudo. O meu já está formado. Tranquilo? Por isso que eu sou um adulto, conceitualmente falando. Isso. Não, você vai ter momentos melhores, é porque você está começando. Você está no auge no sentido de seu cérebro ainda está formando. Por isso que o seu pai efetivamente manda em você.
Por quê? Porque o cérebro dele está formado. Por isso que você não é conceitualmente adulto. Tranquilo? Tranquilo. O cérebro seu vai evoluir, vai se tornar capaz de tomar decisões e tudo mais. Tá bom? Por isso, essa que é a diferença de um adulto para uma criança, para um adolescente. Tranquilo? Tranquilo. Deu para entender? Ótimo. Conforme... Não. Aí eu não tô falando especificamente, pessoalmente de cada um. Tô falando um pouco mais sério, tá? Não estou efetivamente brincando. Essa que é a diferença. Aí vai ter cérebros funcionando de maneira diferente, no caso das pessoas que são neurodivergentes, vai ter pessoas que vão ter às vezes transtornos ou com as capacidades de aprendizagem, tudo, tanto que a gente tem diferentes inteligências, por isso que as pessoas são naturalmente diferentes e menos umas das outras, tudo. Por isso que eu naturalmente não tenho talento, outras pessoas vão ter e tudo mais, tá? Quando eu comecei em 2016, hoje eu já tenho 24 anos, no caso, eu comecei com 15. O que tem nesses 9 anos? Recentemente eu fiz 9 anos. Comecei no dia 20 de março. O que tem nesses 9 anos aqui? O que significa esses 9 anos que eu fiz? 9 anos de experiência. O que é isso? São mais de 5.000 desenhos. São mais de 5... Não, se é aniversário de desenho. É só, eu nem comemoro, sabe? É só um atestamento de tempo mesmo que eu faço. Então o que tem nisso aqui, ó? Eu tinha 15 anos na época. O que eu tinha de diferente, tá? Para todos os outros, para eu ter alcançado o nível que eu alcancei hoje, tá? Meu nível estava aqui. Como é que eu subi assim de uma vez? Eu não subi assim de uma vez. Não foi quando eu comecei a fazer desenho. Não foi assim de uma vez. Eu não tive ascensão meteórica. Foi assim, ó. Devagarinho, subi um pouquinho, descia, subia de novo, descia. Aí depois, na hora que eu subi aqui, pausou. Aí eu fiquei uns anos sem evoluir. Esse período que a gente alcança é um período... Obrigado pela luz. Aqui, ó. O que eu tinha nesse período morno? É um período... O que acontece? Quando você começa a desenhar, você anima, você vai assim, ó. O potencial seu de evolução vai só assim, assim, assim. O gráfico vai subindo lá em cima, chega a fugir. Chega uma hora que aqui para. Aí quando para, o que vai acontecer com a maior parte do povo? Aí você pode olhar. Eles começam animado. Aí eles param. Isso aqui, ó, é uma seleção que a gente tem naturalmente. Aí, uns 80% vão parar. Vai sobrar os 20 que vão persistir, tudo, mais um tempo. Aí depois os 20 vão ver que não tem condições suficientes e vão parar. Aí só sobra 1% só. O que esse 1% tem desses 100? O que esse 1% tem de diferente destes 100? Esse 1% é aquele que pela paixão, não necessariamente por... Valeu, tá, eu agradeço aí. O que esse 1% tem de diferente quando vai praticar o desenho? O que ele tem de diferente, tá? Espero que daqui a uns anos eu esteja nesse 1% aqui, tá? Não tenha parado. O que tem? Esse 1% é eu falando um pouco sobre o fundamento do desenho. Só que antes eu estou explicando o processo pelo qual eu passei, o que tem nesses 9 anos. Muito antes. Hoje vai ser mais teoria. Eu vou fazendo aqui na lousa mágica e vou explicando. Eu vou lendo um livro, que é o mais importante que a gente usa para poder aprender, que infelizmente as pessoas não estão lendo, não estão sabendo interpretar texto, que é algo básico, viu? Eu erro em texto, eu erro pontuação, mas tem erros de concordância que dificultam a nossa compreensão, tá? Vocês escrevem bem, tá? Digitam bem, considerando a idade de vocês, tá tudo certo, tá? Mas aprendam a interpretar. Aquilo que o professor passa não é à toa, tá? Matemática, nunca despreze, tá bom? Tranquilo, beleza. O que esse 1% tem, ó? Esse 1%, tô explicando o processo seguinte, ó. A gente tem, vamos supor que a gente tenha 100 pessoas que começou a desenhar. Conforme o tempo vai passando, elas vão evoluindo. Aí chega um ponto que para. Aí a pessoa estagna, que é o período morno. Aí os 80% larga, sobra os 20%, persiste mais um pouco. O país nosso, por não ter condições de tornar viável essa atividade, esses 20%, 19% vão desistir e vai sobrar 1% que pela paixão vai. É só vocês verem tão poucas animações que a gente tem, pelas péssimas condições que a gente possui. Infelizmente, né? É ruim? É, mas é a realidade.
Infelizmente, eu tô sendo o último dos bancados. E tinha gente demais quando eu comecei a fazer, tudo lagou. Eu já vi muito disso aí, começar e parar. Enfim, né? Passei por esse processo, agora eu já tô aqui. 9 anos depois, continuei fazendo. O quadrinho que eu fiz. É, não, é normal, é porque é aprendizagem, sabe? Vocês são muito novos ainda. Eu também não sou tão velho também. Já tenho 24 anos de idade, então é natural, entendeu? É natural que você vai olhar. Às vezes eu vou estar num patamar mais alto pela questão de idade mesmo. Já estou sempre formado, já tem. E desenho envolve muita questão de personalidade, você sabe o que gosta, você testar. Não significa que eu sou melhor, só significa que eu errei mais, tô testando mais, só isso. E dói, viu? Desenhar dói. Eu falo pra vocês. Não tem. É igual a Copa. Você tem que ralar igual a Copa. Sabe aquele mês de Copa? Se você não ralar no desenho, você não vai evoluir. Eu falo sério. Se você não fizer esforço. E eu tô fazendo. E eu não falo isso aqui da boca pra fora, não. Tem quase 400 no YouTube lá. Ah, mas não é o melhor. Fiz, pratiquei, velho. E muitos não faz. Meu melhor desenho? Depois, calma, calma, calma. Vamos por sua parte, devagar. Outra coisa, outra coisa. O que é que eu fiz, ó? Nesses 9 anos que eu tô. O que é que eu fiz para eu poder aprender a desenhar? Eu pegava, de vez em quando, eu praticava. O que é que você faz? Vamos voltar pro nosso país, que a gente tem a paixão nacional do futebol. Vamos pensar. A gente tem os caras vão cobrar a falta, tem aqui, né? Tal. Isso é os técnicos que eu já falando, então aqui o jogador, tudo, né? Vamos supor que isso aqui seja o Rogério Ceni, que a gente tá aqui, ó. Por que o Rogério Ceni conseguia acertar a bola na gaveta? Sabe quantas faltas que ele praticava por dia? Era mais de 100. E quando ele começou a praticar, quem não sabe, o Rogério Ceni é o goleiro que tem mais gols na história do futebol, são 131 mais precisamente, tá? O jogador que mais vestiu a camisa de um clube, inclusive mais do que Pelé vestiu a do Santos, tá? E várias coisas. Aqui, ó. Como é que ele conseguia saber? Como é que ele consegue colocar? Como é que o Zico conseguia colocar falta, tudo? Falta não necessariamente depende de talento. Depende de uma coisa chamada técnica. Muito bem? O que ele fazia? Botava a barreira lá e ficava praticando. Quando ele era terceiro goleiro reserva. Aí o Muricy Ramalho viu lá, pegou, pô, esse cara é bom. Nossa, goleiro cobrando falta? Nunca vi. Aí começou a treinar, tudo subiu ele. Aí no momento que apareceu certo, ele subiu e não parou mais de fazer gol. Acho que são mais de 50 gols que ele tem na carreira. E falta é difícil, viu? Falta, eu não conseguiria fazer isso nem no videogame. Quem viu a live aí que eu tava jogando o International, eu cobrava 100 pra acertar uma bola. Muito difícil. Você tem que, é o que o povo chama de patrão. Então por isso que o cara conseguiu fazer. No desenho o que você vai fazer? Começo, né? Começo, tal. Você tá com dificuldade, o que você tem que fazer? Pega seu, faz. Você vai treinar igual o Saitama no começo. Como é que faz? Vou mostrar como é que fazia. Sabe o que eu fazia? Eu ficava fazendo isso aqui, repete. Círculo, quadrado, triângulo. Não tem como eu pegar pelas fotos. Ó, círculo, quadrado, triângulo. Retângulo, trapézio, trapézio. E eu fazia isso aqui até preencher a folha. Então, ia repetindo, 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 até o meu braço entender esse movimento. Mas desenho não envolve só força, não. Você tem que ter cabeça. Não se desenha, porque senão, o que vai acontecer? Se ficar só pratinho forma, você vai virar um bom cara de fazer forma. Você vai virar um cara assim, braço de Ferrari, mas cérebro de Fusca, que você não vai saber usar as formas. Mesmo caso do futebol. Vamos voltar para a analogia do futebol que a gente tem. A gente tem aqui o gol, né? Já viu aquele jogador que sabe fazer bom embaixadinha, mas não sabe acertar isso aqui? Não sabe organizar? Ó, vamos supor, a gente tem um campo aqui no meio, aí o jogador não sabe organizar, não sabe repor. Isso é básico. Ah, mas eu tenho dom. Não importa, meu querido. Se não tiver disciplina tática, teoria, você roda. O que o Romário fazia? Vamos voltar no nosso. As referências nacionais que a gente tem que ganhar a Copa. O que o Romário fazia? Vamos supor que os defensores são aqui, né? Ele ficava mais ou menos aqui, ó. Aqui já dá impedimento. Ele esperava a bola vir, ele voltava. Aí ficava bem no limite que da linha. Aí ia indo. É por isso. Não, ô Gabs, é a mesma coisa do vôlei. O vôlei, a pessoa quando vai rebater, ela não rebate de qualquer jeito. Você tem que ter técnica. Ela levanta, a pessoa levanta, vai ter o cuidado, ela vai treinando. Com certeza a pessoa do vôlei deve treinar a defesa, deve treinar mais o ataque.
a posição onde tá. Igual algumas vai ter característica, às vezes tá mais alto, fica mais perto da rede para poder rebater. E assim vai. Isso vale para qualquer esporte. Isso. Tem um livro também, tudo. Mas você tem algumas características. Porque esporte é diferente de arte, né? Esporte às vezes vai depender de genética, tudo. Só ver nosso Brasil. Nosso Brasil é muito pela questão genética também, viu? Não é só a cultura e a arte, não, tá? Tá bom? É isso. Esse que é o processo que você vai passar. Você vai pegar uma folha. Isso aqui você pode anotar, tá? É um treino que funcionou pra mim. É o que funciona pra mim. O que você vai fazer? Pra fazer o esboço, ó. Mão mais atrás. Mão mais atrás. Vale pra caneta, vale pra lápis. A mão quando fica mais atrás, que a gente segura aqui, ó. A gente vai ter menos precisão, mas mais espontaneidade. É o que vai te ajudar no começo a construir as formas. O que você tem que fazer? Testar. Aí repete e vai fazendo. E aí você vai melhorar. Você vai anotar depois. Se você pegar 10 minutos. Ó, vou fazer um círculo. Círculo pequeno, grande. Ó. Assim já fica melhor, ó. Ó a precisão. Ó. E segura firme no lápis. Segura firme. Eu não tô aqui pra te impedir de desenhar da maneira que você quer. Porque eu quero potencializar a sua característica. Brasil inteiro é fraco em arte. Saibam disso aqui. Vocês não vão ficar ricos. Eu não sou rico, tá? Muitas vezes você vai ganhar pouquíssimo. É difícil. É paixão pura. É mais difícil que o futebol, pra falar a verdade pra você, questão de arte. Porque é fraquíssimo. O país nosso não tem quase nada. Não valoriza. Valoriza o que tá de fora. Tem certeza que vocês querem desenhar mesmo? Isso aqui é duro de fazer, viu? Não é fácil, não. Isso aqui é complicado, é difícil, é custoso, não é fácil. Muitos aí desistem, e aí vai vir nos pés de passar aqui. Se você não continuar, infelizmente, desenhar você não vai. E não é só fazer da maneira que você quer, que é o que eu quero fazer. Eu quero mudar o jeito que você desenha? Não. Eu quero pegar, quero fazer, sei lá, eu quero pegar... Vamos supor o personagem. Vamos supor que seja o Sonic, né? Sonic, eu não quero que você deixe de desenhar o Sonic. Eu só quero, ó, mais leveza no traço, ó. Traçado mais leve. Uma construção que é necessário. Pode fazer aí que eu vou ler. Ó, eu não quero te mudar o seu traço, ó. Eu quero que você continue a fazer o que você quer. Por isso que eu tô passando um conhecimento, ó. Sonic já tá aí, ó. A gente vai se divertir. O principal começo do desenho, a gente começa pra se divertir, né? Senão não tem por que fazer, sabe? Desenho você ganha pouco. Princípios e formas no desenho. Exato. Alguns nascem com talento, não tem como. Eu vou falar pra vocês vão achar um monte. Mas só de talento. Não, o Pelé ganhou só com talento. O Pelé se preparava. Vocês podem ver, o Pelé era o que o Cristiano Ronaldo é hoje, praticando. O Cristiano Ronaldo não conseguiu ser bom jogador. Ele não tem o nível do Messi nunca. Como é que conseguiu? Prática. Pode olhar, não. O cara tira a camisa, tem aquela... Eu nunca vi ninguém ficar com a barriga de tanquinho sentado. Eu acho engraçado essa questão do... Agora nós vamos... Agora eu vou falar sério sobre uma coisa que eu particularmente discordo. A gente tem isso aqui, ó. Isso aqui. O povo adora tanto de falar, né? O povo adora. Isso aqui o povo adora, né? Princípios na forma do... eu vou ler aqui de novo o título. Princípios de forma e desenho. Do W-U-C-I-U-S Wong. Princípios de forma e desenho. É isso que é o título do livro. Entendeu? Então assim, isso aqui existe? Existe, eu já vi. Por que eu tô fazendo vídeo, tô fazendo isso aqui de conhecimento? Eu me recordo uns anos atrás, experiência pessoal, tudo. Tá? Eu conheci um cara que ele tinha mesmo. O cara era absurdo. Quando ele era criança, ele desenhava, eu acho que... Se eu pegar ele daquela época, que ele tava aprendendo tudo, o cara, assim, tinha um nível altíssimo. Se ele postasse aqui no TikTok, provavelmente ele faria sucesso. Quando era criança. O que esse cara tinha? Ele tinha muito disso aqui. Mas aí, uns anos depois, eu encontrei o cara não tá desenhando mais. Eu perguntei, por que você não tá desenhando? Não tô afim. O que adianta, entendeu? O que adianta ter muito isso aqui e não ter a vontade, o esforço. Isso aqui não é ser coach, não. Isso aqui é básico, ó. Esforço, a dedicação, comprometimento.
Quer dizer, o cara encheu a paciência, foi fazer. Se a gente tivesse uma estrutura boa, talvez eu teria visto esse cara voar mesmo. Eu falo pra você, se o cara treinasse, eu com treino, mesmo treino que eu tenho hoje, eu sou ruim, só pé de rato desenhando. E esse cara se fizesse, eu sou ruim mesmo, eu falo, por natureza eu sou horrível. Se esse cara desenhasse, eu falo pra vocês, cara, vocês iam ver aí um cara que não sei se ia fazer sucesso ou não, mas porque a gente se não existe. Mas que o cara ia ter um nível absurdo, ia. Nível assim que eu vi em poucas. Quando o cara chegava assim, segurava o lápis, era. Era muito diferente mesmo. Eu tava, pô, deixa eu ver como é que você segura. Quando eu segurei na mão do cara, cara, era diferente, era uma leveza muito. Era igual borracha, eu não, ele fazia assim, era uma precisão muito grande. Natural mesmo, natural, natural. Não treinava, o cara desenhava pra se divertir, depois parou, tocava violão, fazer outras coisas. Agora eu não sei como é que ele tá, né? Mas tá feliz, entendeu? Não tem problema não, é uma escolha dele, sabe? Não é porque você nasceu com talento, você tem que seguir exatamente a base que você tem, entendeu? Vamos supor que esse aqui seja nosso cérebro. Algumas pessoas vão ter, naturalmente, algumas áreas dele mais desenvolvidas, sabe? Comunicação, desde a capacidade visual. Então você não tem inteligência, entendeu? Você tem diferentes inteligências. Pra não cair naquele negócio de só matemática, viu? Não caia na ideia do QI porque é furada. É, é isso. Então, isso que eu falo aqui, você pode. Que quiser ignorar à vontade, mas com o tempo você vai ver mais ou menos como é que as coisas funcionam. E eu já vi vários aí com talento, com coisa. Em nenhum momento eu tô aqui falando mal de ninguém, tá? Seja o que for. Eu não tô falando mal, criticando ninguém, tá? Só que essa ideia só do dom e do talento não é furada. Furada e pode impedir muita gente que, mesmo tendo isso daí, pode vir com uma boa ideia, pode vir com outras capacidades fora só do desenho, sabe? Igual você contar uma boa história. Às vezes o cara desenha bem, mas não sabe contar uma boa história, por exemplo. Tem diferença. Existe essa diferença. Às vezes a pessoa faz um quadrinho muito bem desenhado, mas não tá uma história legal. Igual o One Punch Man, por exemplo. O One Punch Man. Os rascunhos que eu tô fazendo é só pra entender, tá? Eu não tô. Só pra entender, só pra ilustrar o que eu falo. Igual a gente tem a questão do One Punch Man. É maneiro? É, mas eu olhei assim, quando eu vi em 2016, é, um cara careca, tá bem desenhado, tá legal, mas não senti aquela vontade de ler, sabe? Sei lá, quando eu vi o cara. Até isso. Assim, talento efetivamente existe. O talento mesmo, gente que tem naturalmente talento, porque senão a gente não teria um Pelé, a gente não teria um Zico, a gente não teria aquele jogador diferente mesmo, entendeu? Em relação aos outros. Isso a gente pode ver. Mas aí o que acontece no Brasil? O Brasil só fica valorizando talento e individualidade e esquece de uma coisa importante: estrutura. Estrutura, fundamento. Tem muito jogador só jogando pela ponta. E aí, não forma o básico, entendeu? De dar um passe, sabe dar um passe. O que o Zico fazia? O Zico não era só graça. O cara tava aqui, ó. Tinha dois aqui na frente. A bola passava, o cara fez o gol. 1986, Zico tava igual o Saci Pereira, com a perna só. Joelho zoado. Mas por que ele conseguiu dar o passe pro Careca fazer o gol na França? Não é. Eu errei a informação. É pro Careca ganhar um pênalti. O que ele fez? Passe. Ele não precisou andar, ele usou a técnica. Olha o tanto que fica mais fácil, olha o tanto que ele não precisou andar. Se ele fosse fazer, ia driblar 4, 5, fazer igual o Neymar, ó, ele ia ter que passar por 4. Com o joelho zoado, ele não ia dar conta. O que ele fez? Inteligência, ó. A bola caminhou por ele. Aí o que o cara quer fazer, que ele foi derrubado na área, ele ia cobrar o pênalti. Infelizmente não deu certo, mas é isso. Tá bom? É isso, ó. Muito bem, tá explicada a analogia, o que eu queria fazer, a questão do conhecimento. Agora eu vou ler, vou desenhar, vou ler, vou desenhar. Leio um parágrafo, nós vamos parar, vamos interpretar, nós vamos ler. Estou fazendo isso aqui diferente de qualquer um que já fez aí de desenho, tá? Porque se eu fizer só desenho, seria igual aos outros. E eu acho que essa parte aqui que vocês não veem que eu estou falando agora, ainda que não seja mais atrativa, mais chata, fazer. É treino, gados. Da meu nível, qualquer um de vocês pode superar facilmente. Eu tenho limitações de natureza. Meu próprio corpo ele tem. Coordenação motora minha é naturalmente mais horrível. É milagre, praticamente, eu tá fazendo um quadrinho, tá desenhando, tudo. Tem algumas limitações, tá? Além que vocês não veem, porque eu nunca falei, sabe?
Eu não sou o cara normal, normal, não. Sou bem. No sentido assim, um daqueles que é desprivilegiado por nascimento, né? Infelizmente as pessoas são iguais, né? Tô tipo o Deku do Boku no Hero. Do Boku no Hero, fazendo uma analogia. O cara que nasceu sem capacidade quase nenhuma. Mas que com inteligência, com conhecimento, observação, aprendendo, ouvindo. Nesses 9 anos eu ouvi muito mais que eu falei. Eu fui falar agora. E é desde 2016 que eu queria criar, com 15 anos. O que eu fiz? Esperei, fui devagar. Aí em 2022 comecei a fazer, fui devagar, fazendo. No YouTube já tem vídeo meu que passou de 4 mil. A gente vai fazendo. Um passou de 400. Não é muito? Não tem problema. É uma construção de um público, de um trabalho. É trabalho. Vamos fazendo tudo. Eu não vou fazer igual a CBF, teve lá, fazer um vídeo só, não funcionou e largar. Não. Vamos fazer diferente, demora. Isso vale para futebol. Por que o futebol dá errado, questão do técnico? Ah, não ganhou nada. Demite o técnico. Aí troca de novo. Vamos, vamos sossegar e fazer. É igual desenho, não adianta você descartar de uma vez. Tem que ter organização, fazer. Aí a gente tem alguns. Vocês podem anotar se quiser. A gente vai ter algumas etapas, desenho. A gente tem a etapa inicial, né? Que a gente vai ter, ó. Inicial. Põe letras de forma para ficar mais fácil de você entender. Nessa parte inicial, a gente tem a construção do desenho. Construção. Essa construção copia, aqui não é aula, você copia o que for útil para você entender. Copia, desenha, vê a maneira que você entende. Se precisar fazer uma bagunça com o caderno, faz. Do jeito que você entender. O professor, ó, deixa eu ensinar tem uma malícia na escola que eu acho que o professor não explicou não, né? Quando você vê uma matéria, desenha. Não sou professor. Não sou, sou o cara que praticou muito, muito mesmo. Eu tenho conhecimento para passar, mas não sou professor em sentido de didática, tá bom? Eu estudei curso de oratória, já fiz, tem até o certificado, inclusive. Desenho eu estudei os 9 anos, pegando fonte, tudo. Quem quiser outras fontes depois no final eu vou passar, tá? Aí eu repasso aí. Muito bem. O que a gente tem? A construção. Essa construção se dá por uma coisa chamada esboço. Esboço. Por isso vocês veem eu fazendo isso aqui, ó. Tô procurando a linha certa para poder desenhar. Aí aqui eu já coloco os olhos, já coloco isso aqui e tudo. Ó. Ó. Pronto. O cara deu, ó. Aí já tem o cabelinho dele aqui, a gente tem aqui tudo. Viu? O que é isso aqui? Estrutura, construção. Cada imagem que você vê, você vai ter uma construção diferente, uma forma diferente para usar. Tudo tem forma, tudo. A Terra que é esférica, tá? Não acredito em Terra plana, né? Qualquer um pode observar em fotos. O nosso olho é esférico, por isso que a gente vê as coisas 3D. Muito bem, ótimo. 3D é profundidade, tá? As coisas têm altura, largura e profundidade. Tranquilo, tranquilo. Fundamento básico. A gente tem o esboço. Ótimo. O que eu fiz nisso aqui? Ah, bagunça de linha. Mas é o que? Construção. Eu não tenho como eu fazer, ó. Fazer isso aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Fazer aqui devagar, com medo já. Ó. Se eu fizer assim, ó. Fica muito travado, tá vendo? Travado, rígido, difícil de fazer. Agora se eu faço isso aqui, ó. Já sei mais ou menos onde eu vou encaixar o desenho. Onde já fica a mão. Onde já fica o cabelo mais ou menos do jeito que eu quero. Aí assim vai. Isso aqui, essa maneira de fazer, não é pra você fazer igual. É pra você entender porque que eu tô fazendo, ó. Procurando a linha, ó, personagem, ó. Procurando, sabendo, fazendo. É isso. É isso. Não tem pra você entender isso, tá? O cara dando joinha mesmo, tá? Então, o desenho você vai fazer isso. Às vezes a gente olha, vou fazer uma... Deixa eu pregar aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso. Vocês acham, ó. Aí a gente tem um outro caso. Esse esboço que eu fiz assim, ó. Ó, sem tirar nenhum laço de papel, que eu faço assim. Ele é bom pra fazer figura orgânica. Figura orgânica são figuras vivas. Corpo humano, anatomia. Já ajuda você a saber gesto. Já ajuda você a saber onde fica o braço. Já ajuda você a saber aonde fica a orelha, rosto, cabelo, olho. Todas as partes do corpo. Ajuda, tá bom? Aí o restante é prática.
prática, ver pessoas, observar imagens, ter um Pinterest aí, sempre ajuda. Por isso que eu consigo fazer, ó. Eu efetivamente consigo fazer a maioria das coisas que eu vejo. Eu não faço todas, muito mais porque eu não quero, eu não preciso, do que eu não poder, sabe? É igual o Renato querendo dizer, lembra? Eu quero, eu posso. Se você quer, você pode. Lembra do vídeo lá? Eu quero, eu posso. Então, esse é que é o mantra que toda vez que você não tiver dificuldade. Lembra do Renato Cariani, cara? Do Renatão lá, pô. Lembra? Eu quero, eu posso na reportagem da Record. Nunca esqueça disso, pô. É um ensinamento importante pro meu dinheiro. Lembra? Eu quero, eu posso. É isso que você tem que pensar primeiro. É mentalidade, cabeça. Esquece desenho bom, esquece a ideia do nível desenho alto. Isso aqui não é Dragon Ball, entendeu? Você vai ter nível de poder, não é assim. Eu não me chamo de intermediário, eu falo, eu tenho 9 anos, tudo. Mas às vezes um que vai ter 9 anos pode evoluir muito mais que eu, por exemplo. Pode acontecer. Pessoas são diferentes, eu sou distinto de vocês, então distinto da maioria das pessoas, por exemplo. Porque eu tenho limitações também. Eu não tenho só limitações em sentido técnico, de raciocínio, tudo. Eu tenho limitações de ordem até, eu diria, de aprendizagem mesmo. Eu tenho dificuldades maiores do que muitos aí, que a maioria, ainda que seja mais velho. Tenho dificuldades também para exercer minha coordenação motora, para usá-la. Não é preguiça, é apenas um atestamento de, não de incapacidade, mas das limitações que eu tenho enquanto pessoa. Você vai ter as suas, um outro vai ter outra. Por isso que é necessário você praticar e estudar. Porque aí, conforme você for nos desenhos, você vai ver um desenho legal. O desenho fica gostoso depois de uns anos. Aí depois de uns anos, você já ficou tão assim, que aí você vai brincar. Igual eu fiz a girafa e a formiga lá, pô. Eu ouvi a música, tive a ideia e fui. E peguei as cores. Só que eu peguei coisas básicas que eu conhecia. Eu acho que tá até aqui, ó. Igual eu fiz esse desenho aqui, ó. Eu não fiz porque é a sério. Porque são conhecimentos que eu tenho. Você pode olhar, tem um macete para pintar legal. Você fez a cor, coloca as duas cores do lado. Você faz um quadrado com outro dentro. Vai fazer isso aqui, ó. Você quer colorir? Tem uma tática pra você saber se as cores vão funcionar ou não. Você faz no quadrado. Aqui você coloca uma cor, aqui você coloca outra. Aí depois você vai lá no editor de foto, você tira a foto, você vai lá no editor de fotos. Vamos usar a tecnologia que a gente tem. Você coloca, desliga a saturação. Se você vê uma grande diferença das duas, é sinal que a combinação tá boa. Vai ficar visível. Esse aqui, vocês podem olhar do lado dessa publicação que tá aí, que mesmo você colocando preto e branco, você consegue visualizar certinho. Por isso que eu sei que a pintura ficou boa, por isso que tá mais agradável. E também tem a relação de complementariedade do verde e do rosa. Então, o que? Fundamento, coisa básica, pode olhar. E não é eu que pintei de qualquer jeito, eu pensei antes de fazer. É pensado, você não desenha só com suas mãos, você desenha com a cabeça. Então vamos pensar, senão vai acontecer igual eu vejo o jogador hoje. O cara só corre lá, você vai ficar igual a seleção. Faz um negócio de qualquer jeito, não tem ordem nenhuma. Aí vai. Eu não tô me referindo a sketch, porque sketch é mais livre, né? Me refiro a desenho mesmo, tá? Mas a galera no geral tá um bom nível. Bom nível, uma estrutura, vejo eles fazendo bem, tudo. Acho que carece, até no meu perfil também, tá? Essa crítica vale a mim. De a gente ter mais lugares, ter mais objetos também desenhados. Fica muito preso às vezes no anime, na questão dos personagens. E acho que carece um pouco disso no conteúdo geral que a gente tem na plataforma aí. Mas são observações, sabe, que eu fiz aí vendo, né? São observações, sabe, que eu fiz aí vendo, né? Que eu vi. Enfim, isso aqui é um macete para você pintar. O que é isso? É você saber usar com inteligência, tá? Antes de eu fazer toda a pintura, eu vou testar as cores, vou ver tudo. Por isso. Então, o meu caro CDC, eu vou lhe explicar. Por que eu colori desse jeito? O princípio eu quero é fazer o esboço mais solto. Lápis de cor, a gente pode usar rachura. O intuito aqui era eu fazer uma pintura mais solta. Era eu conservar os espaços que a gente tem do papel que tá com a cor por baixo, que é algo que eu já fiz antes. O intuito aqui era ser uma pintura mais cartunesca. Então eu não preciso necessariamente fazer aquela pintura ultra esfumaçada, ultra bonita. Não. O intuito aqui foi me divertir, foi fazer. É porque eu vi aquele meme da. Se eu fosse DJ na aula de biologia, tem aí alguns vídeos aí na plataforma ao qual eu tive essa ideia. Por isso que eu fiz, né?
Enfim. Não, não sei se ficou legal, legal. Aí você pode dizer aí, pode comentar lá na publicação que está lá, né? Muito bem. Todas as coisas aqui explicadas, né? O que pode funcionar, o que não pode. Muito bem, vamos lá. Ótimo. Você tem que anotar de uma forma que você entenda. Você precisa escrever tudo que eu faço. Muito bem, vamos ver aqui na teoria do livro, tá? Livro Princípios de Forma e Desenho do... Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu acho que tá. Ó, do WUCI, né? WUCI. Muito bem, estamos lendo um livro. A teoria funciona, tá? Eu testei, então eu conheço o livro desde 2023, já li ele mais de uma vez. E vamos lá. Ó. Eu acho que a página ainda tá pixelada. Deixa eu checar aqui. É porque ele dá uma... Muito bem. A página deu uma pixelada aqui. É porque a página tá com o texto pixelado. Deixa eu abrir aqui de novo. É rápido, é só pra não abrir de novo. Ótimo. É anotar do seu jeito. Se precisar fazer bagunça, faz. Se precisar desenhar, desenha. Sabe aquele negócio de... Você quer que eu explique... Você quer que eu desenhe pra te explicar, que é uma forma meio ríspida e tanto arrogante que alguns usam, né? Você pode usar essa forma, ajuda. Enfim. Muito bem, já estamos aí, né? Vou ler o parágrafo. Muitas pessoas considerariam o desenho como algum tipo de esforço para embelezar a aparência externa das coisas. Certamente, o mero embelezamento constitui um aspecto do desenho. Porém, o desenho é muito mais que isso. O que é isso? Desenho é muito mais que beleza. Desenho é muito mais do que você fazer figuras. Vamos supor que isso aqui seja uma mulher muito bonita, muito, né? Sim, tudo. Muito bonita e tal, né? Peraí, vamos supor que isso aqui seja uma mulher evidentemente bonita e tudo, né? Que as pessoas gostam, então, né? É uma forma válida de você fazer? Não está errado fazer mulheres que são, vamos dizer assim, em certa medida bonitas. Não tem problema. Só que o que é o problema que a gente tem? De considerar só beleza. O que é beleza, efetivamente? É um conceito muito abstrato pra gente saber o que é beleza em absoluto. Porque varia, sabe? Igual o ser humano. O que um ser humano acha o outro bonito? Muda, viu? Por cultura, tudo. Tem gente que acha mais bonito pescoço. Pessoa com pescoço largo. Eu já vi na escola a pessoa falando que achava uma menina feia. Não porque o rosto dela era de propósito. Porque ela achava feio porque o braço dela tinha deformações. Porque não sei. Cada pessoa vai conceber. Mas igual as pessoas fazem. Isso acontece muito quando eu vejo vai representar personagem feminina. Viu? É um erro que eu vou tomar cuidado até no quadrinho, tá? O quadrinho que eu vou fazer. Eu já tô observando isso aqui já tem um tempão. Que eu já vi. Aí faz a mulher com aquele corpão, tudo, cabelo lisíssimo, tudo. Né? Tem problema? Não. Mas é mais que só essa beleza. É você saber fazer tipo corporais diferentes. Vamos supor que a gente tem a ideia de uma mulher fora dos padrões, ó, vamos supor, fora dos padrões, tem um negócio aqui, ó. Ó. Então desenho é mais do que você fazer a pessoa bonitona. Não é você saber fazer só pessoas feias ou só pessoas bonitas. É você saber fazer pessoas diferentes. Igual brasileiro. Vocês passem na rua pleno Brasil. A gente desenhar todo mundo igual não dá, né? Não dá, que esse cabelo de anime lá. Não dá, né? Só cabelos lisos, né? Importante entender isso aqui. Não vai só na ideia dos japoneses não, viu? Aquilo que eles fazem nos animes de fazer os personagens tudo igual, aquilo lá é porque o cara às vezes não tem tempo de serviço. Porque toda semana o cara tem que fazer negócio lá. Tem que ter esse entendimento aí, viu? Então não faça tudo igual. E também um outro aspecto, questão de beleza também. Os animais... Por que os animais têm as características que têm? Pela eficiência. Um animal, vamos supor, um leão não tem só a juba ou só o porte físico porque é bonito. Não. Que é útil pra ele. Ele tem a mandíbula alta. O Tiranossauro Rex.
Muitos aí já viu, vamos supor que isso aqui seja Tiranossauro forte, o bicho bonito forte. Por que o Tiranossauro Rex tinha os bracinhos pequenininhos? Porque ele precisava de usar mais isso aqui, ó. Questão lógica, de utilidade, ó. É? Por isso que o Tiranossauro Rex era um predador que tinha um braço pequeno. Ele usava a mandíbula, por que eu preciso de um braço grande? Ia gastar muito mais energia, já é um bicho com um porte físico muito elevado. Na biologia, predadores são muito grandes. Quando o cara é grande, vamos dizer assim, ele vai gastar mais energia. Então, gasto de energia atrapalha na sobrevivência. Então, por isso que ele tinha a mandíbula. O que ele fazia? Ele ia lá e mordia a presa que ele tinha. Que? Utilidade. Por que eu fiz o Asper com o dragão? Porque é bonitinho, porque é legal? Não, porque tinha um monte de coisa que eu queria passar por detrás, ainda não é a hora de revelar, né? Que eu precisava fazer. Quando eu coloquei ele como dragão, como cada traço do jeito que foi, metade preto, metade branco, haviam coisas as quais eu tive ideias que eu fui traduzindo por meio daquilo lá. Então fui pensando, fui fazendo. Então cabe você, antes de vai colocar o olho redondo, tenta pensar, por que eu tô colocando esse olho redondo? Você fez a mão de um jeito? Você fez a mão quadradona, ó, com 3 dedos? Tenta pensar por que você fez ela com 3 dedos. Não vai só desenhando, você tem que pensar, ó. Fiz uma mão assim? O que eu quero passar com essa mão? E também, uma outra coisa. Não é que você vai ter certo e errado, mas você vai ter uns indicativos que vão te ajudar a saber mais ou menos o que é melhor para cada situação. Aí você vai se adaptando conforme você vai fazendo estilos diferentes. Isso daí é básico. Muito bem, esse foi o primeiro parágrafo. Por isso que desenho é muito mais do que só você fazer um desenho bonito. Senão você vai cair na estética do Mahou Shoujo, né? Fazer as personagens todas bonitas, todas legais, mas fica todo mundo igual e logo, portanto, um bonito perto de outro não se destaca, né? Quando você tem uma pessoa que é muito, muito alta, quando eu coloco ela perto de outra, muito, muito pequena, a gente cria uma coisa chamada contraste. Se a gente só tem pessoas parecidas, igual a gente tem os animes, então, aí nenhum se destaca. Aí vai virar a coisa que eu já vi, né? Eu fui assistir um anime lá, o Atamote, a menina se dizia feia, mas era o padrão dos animes. Aí não tem lógica, né? Eu não tinha um narigão grande, ela não tinha uma aparência. Não muito tinha umas olheiras, era mais ou menos. Pô, aí não dá, né? Só tem colírio da Capricho nos animes? Pô, aí não dá, né? Flanshed, uma boa tarde pra você. Tô explicando o consumo. Calma. Cada coisa no seu devido lugar. Vamos primeiro devagar. Vamos bem no começo. Bem no começo, devagar, construção. Perspectiva a gente deixa para depois, tá? Que aí entra um pouco de composição. Perspectiva, eu vou explicar básico para você saber. Perspectiva é a relação de distância de um objeto para o outro. É o quão longe e o quão perto um objeto vai estar da nossa câmera aqui. É isso. Então por isso que tem essas linhas aqui. Para você saber a altura de câmera, ó, igual eu fiz aqui, ó. Botei a câmera lá em cima. Aí eu vou ver o cubo aqui por cima. Você tem que pensar numa câmera. É relação de distância e de posição. Aí te propicia de fazer o personagem visto de cima, por exemplo. Ou visto de baixo. Perspectiva é ponto de vista. Ponto de vista. É como se fosse uma câmera que os caras usam no filme pra você ver as coisas em posições diferentes. É tipo isso aqui, ó. Tá ali, ó. Ó, é isso aqui, ó. Virou aqui, ó. Eu posso ver por baixo, ó. Posso ver por baixo, posso ver por cima. É isso. É isso que é perspectiva, em sentido de fundamento. Ó. Olhemos o nosso redor. O desenho não é somente ornamentação. A cadeira bem desenhada não só tem uma aparência agradável, mas também se mantém firme sobre o chão e proporciona conforto para quem quer que se sente nela. Além disso, deve ser segura e durável, capaz de proporcionar conforto para quem quer que se sente nela. Ou seja, a cadeira não pode ser só bonita. Ela tem que ter uma função, a função é qual, que é se sentar. Aí, claro que vai haver casos onde você não tem função. Por exemplo, na natureza, né? A gente tem o pavão, por exemplo, que tem aquelas penas gigantes. Né? Por que o pavão tem aquela cauda gigante? Porque tem uma função no sentido dele poder ter filhotes, né? Enfim. Por isso que ele tem aquela estética lá. Tudo. Não é só porque é bonito pra gente, porque serve pra ele, entendeu? Pra ele poder ter descendente e passar os genes dele lá adiante. Por isso que animal, principalmente os machos, ó,
Vai, qualquer animal, você pode olhar a espécie. Geralmente, já viu aqueles passarinhos que tem um topetão grandão, colorido, bonito? Você pode observar, a maior parte das espécies de pássaro, o macho é muito mais colorido. Ah, o macho vai ter penacho, aí o macho vai ser mais alto em relação à fêmea. Não, a função, Sninched, a função dele ter aquelas penas bonitas, ele atrai a fêmea e se reproduzir. Pronto, ponto. Não tem maldade. É um instinto básico de sobrevivência, por isso. Por isso que as pessoas apreciam. O ser humano é mais complexo, evidentemente, né? Mas os animais é isso. Pronto, ponto. Ponto. É isso. Por isso que no. Por isso que os pássaros vão ter, por exemplo, aqueles topetão bonito. Uns vão ter uns peitos gigantes, uns peitoral gigante. Outros vão ter. Um igual leão. O leão vai ter aquela juba exuberante. Aquela. Já viu? Leão? Leão é um negócio maravilhoso, né? Que animal bonito, né? Ó. Por isso que o leão vai ter. Por isso que o leão vai ter aquela juba exuberante. Serve pra ele. Por isso que o leão não tem juba, pô. Né? Leão, eu acredito que não tem a juba, né? Enfim. Ó. Estou explicando em sentido de natureza, tá? Sentido biológico, tá? Antes de alguém não confunda com os seres humanos. Os seres humanos são mais. Tanto mais complexos e complicados de explicar. Por isso que o leão vai ter essa juba aqui exuberante, entendeu? Vai ter negócio. Não é só estética, tem função. A função que em alguns casos pode ser demonstrar o quanto que o bicho é intimidador, o tanto que é pra sobrevivência dele lá, pra ele poder caçar, tudo. Por isso que o leão já vem, quando você vê um leão assim, você vê aquela juba exuberante, né? Enfim. Por isso que o leão tem, por isso você pode olhar as fêmeas dos pássaros são mais simples, entendeu? Aí o ser humano vem e inverte essa lógica, né? E é outro caso, né? Que é mais complexo, tem variações culturais e tudo. Aí a gente vai ter. Então não é só a aparência. Né? Deve ser pra, às vezes, pra questão de briga, disputa de território. Pode ser também pra amortecer golpes e tudo. Tem essa teoria também acerca do próprio ser humano. Por que os homens talvez teriam barba e tal? Porque talvez protegeria no rosto de ataques, de golpes, né? Pode ser uma teoria também. Tem funções, entendeu? Tem funções, não é só à toa. Ó, o cabelo que a gente tem, o que a gente tem diferenças observáveis, né? Vamos supor que isso aqui seja um cara, tudo, né? Por que a gente vai ter o nariz do jeito que a gente tem? Por que a gente tem sobrancelha? Para evitar que o suor escorra pro nosso olho, por exemplo. Por que a gente tem polegar opositor, por exemplo? Por que a mão tem 5 dedos? Ó, vamos supor que isso aqui seja uma mão. Por que a mão tem 5 dedos? Porque o ser humano tem o ser humano tem um cérebro, conforme foi se adaptando a diferentes ambientes, tá? E antes de você questionar a questão de crença, eu não me refiro à crença, tá? Os seres humanos têm funções que são inúteis, tais como dente ciso e apêndice, tá? Que era um órgão que o ser humano usava bem no passado com seus ancestrais para poder digerir a celulose da madeira. Por que não? Não me pergunte por quê, tá? É a natureza aí. Por que a gente tem 5 dedos, né? Pra gente poder segurar coisas e fazer ferramentas. Por isso que eu tenho 5 dedos. Tirando alguns indivíduos que perdem eles, seja por deformações, tudo, mas em geral, os seres humanos possuem 5 dedos, né? Aí tem exceções à regra, evidentemente, né? Como, com todo respeito, mas o digníssimo presidente, né? Que felizmente perdeu um de seus dedos e tudo mais, né? Então, por isso que a gente tem 5 dedos. Esse polegar opositor não é à toa. Ele tem uma função. Ele vai ter, ó. Então as coisas vão ter função. Pra que serve? O que eu posso fazer? Pra que eu posso usar? Essa caneta, por que ela é reta, ó? Ela tem esse negócio reto. Ó, meu geométrico. Pra ela não rolar, ó. Ó, botei aqui, ela parou. Ó, pra ela não rolar e cair no chão. Pra eu não estragar ela. Se botasse ela redonda, ia rolar e ia fugir. Por isso. Então as coisas vão ter essa função, essa utilidade. Para que serve? Ó, para que serve? A letra tá feia, mas é porque é só para ilustrar. Para que serve? Para o que eu posso usar? Por isso que eu vivo reclamando que a gente tem aquele controle horroroso do Nintendo 64, ó. Tem aquele trambolho de cá e vai ter o
o gatilho tudo de cá. Aí vai ter 4 botões de cá. Vai ter um analógico de cá. Ele vai ter mais 2 botões aqui. Vai ter o start no meio e mais 4 de cá. Por que eu reclamo tanto desse controle? Pô, olha o tanto de botão. Torna infuncional o jogador segurar. Doeu minha mão quando eu fui segurar. Desenha isso também, ó. Se tivesse um desenho mais agradável, com os pegadores, um uso melhor dos botões, talvez no segundo analógico, ó. A gente tem esse controle aqui, aí depois veio o PlayStation. O PlayStation fez o 2 analógicos de cá, fez um D-pad de cá. Aí depois botou os botões de ação. Fica muito. Aí tem o Start e o Select. Muito mais organizado, ó. Muito mais organizado. Eu falo porque eu joguei mesmo, ó. A função desse controle aqui é muito mais agradável de se pegar e jogar do que esse aqui. Muito mais. Muito mais. Não se compara. É claro que para alguns jogos que tinha a experiência seria interessante. Mas dificulta o jogador pegar, pô. Dificulta. O controle não é bom por isso. Ó. Então quando você for fazer o desenho, tenta pensar por que você está fazendo o personagem daquele jeito, o que você quer passar. Aí a gente vai ter a função, só que a gente tem, ó, a mensagem também. Não é só fazer para que serve. Na arte você vai ter a mensagem. O que você quer dizer? O que se quer dizer? Mamãe, O que se quer dizer? O que você quer falar? Você quer passar a impressão do quê? Quando eu fiz o Asper, eu queria passar o quê? Eu queria passar um personagem um tanto quanto inusitado, fosse uma boa representação, então eu coloquei alguns aspectos nele ali que não tão explícitos, não tão literais, né? Mas eu precisava no personagem passar um certo nível de estranheza, ele é esquisito, então tentei pensar nisso na hora. Não sei se traduzir bem, muita coisa foi só na hora mesmo, tá? Igual o próprio Hilário também, por exemplo, isso que é um cabelo ambulante, né? Certas medidas, mas acredito que eu tenha feito. Mas por que eu fiz, ó, o Asper com olho grande, por exemplo? Lá no quadro, vamos voltar. Ó. Por que eu fiz ele assim, ó? Vamos voltar lá no comecinho. Ó. Primeira coisa que eu observei nos protagonistas, principalmente... Eu gosto de mangá, tá? Mas por que eu fiz ele com olho grande? Não foi por mangá. Não foi porque eu queria passar mangá. Eu só queria que quem fosse ver pudesse já pegar a impressão dele na hora. Pudesse já saber das emoções, poder ter uma empatia. Se ele tem um olho grande, tendo aquele célebre, vamos dizer assim, aquele ditado os olhos são as janelas da alma, talvez eu poderia fazer ele com uma pessoa com uma alma grande, com uma personalidade grande. Por que a boca dele é negócio? Todos esses aspectos aqui, eu pensei antes de fazer. Demorou pra sair. Por isso que o personagem muitas vezes é legal. Por que o cabelo dele é assim? É um cabelo crespo. Eu preciso traduzir. Eu não preciso fazer assim pra fazer um cabelo crespo. Ó. Eu posso fazer assim, ó. Aí eu vou resumir tudo. Vai ter mais coisa, porque o cabelo é assim, mas o intuito é ser um cabelo crespo. Que é coisa que eu já tenho desde o começo. Ah, mas por que você fez o cabelo crespo? Vamos voltar de novo. O que eu vi muito em anime, ó? Em anime eu vi muito isso aqui, ó. Desde o Goku de Dragon Ball. Isso aqui é legal? É da hora. A gente vê. Passa tudo. É porque Ellen, isso aqui é uma lousa mágica. Como os desenhos aqui eu não tô desenhando necessariamente com o intuito de fazer o desenho até o final, tô fazendo só de forma didática para poder explicar e mostrar o que eu tô falando, eu fico apagando. Mas é só porque o desenho aqui tem a função só de ser didático. Pra eu fazer rápido tudo, né? Pra explicar o fundamento aqui. Por isso. Aí aqui você pode aperta aqui e você apaga. É um tipo de lousa mágica que você tem. É porque não tem a função exata de gente fazer pra guardar tudo. É um desenho só pra na hora mesmo. Pra eu não ficar gastando folha também, né? Que aí eu vou gastar folha à toa. Pra fazer uma coisa que só na lousa mesmo dá certo. Mas enfim. Então, anime, quando eu vi os animes fazer isso aqui, ó, só triângulo, tudo. Se eu fizer um personagem com esse cabelo aqui, não chama destaque, entendeu? É um cabelo liso. Gente, vocês são cansados de ver na televisão, igual eu já vi. Eu já vi um monte aí, sabe?
Igual eu fui ver postagem, tava vendo sobre outros assuntos mais. Os caras me mandou, não, achei uns excelentes personagens, são neurodivergentes e tem o transtorno do espectro autista. Quando eu fui ver a lista, vai ver na lista. Um transtorno do espectro autista, né, que está no cérebro da pessoa, você não tem cara, você tem diferentes pessoas, tudo você vai ter as características e tudo mais. Então não depende necessariamente pra... Quando eu fui ver a postagem lá com a lista, só personagens da mesma etnia, pô. Só personagem, pelo amor de Deus, né? Aí não dá, né? Não dá. Não, pô, aí tinha que ter uma variação estética. Por quê? Porque aí você destaca, porque aí você cria uma coisa diferente. Até pra você colocar. Você às vezes copiar, fazer uma coisa muito parecida com as outras. Mas que seja pela função do que você quer usar no desenho. Então é por isso que se faz as coisas de determinada forma. Por isso que eu escolhi muitos traços físicos ali. Pra compor aquele desenho. Foi por isso. Ficou perfeito? Não, mas vem pela prática, vem pela experiência. Foi uma boa experiência de fazer. Isso aí a gente vai construindo com o tempo. Muito bem. É isso, ó. Além de, a cadeira tem que ser segura, durável, capaz de ser produzida, ela tem que ser econômica também. Você tem que gastar poucos materiais também para fazer. E ela tem função, seja para trabalho, repouso, porque tem cadeiras diferentes, né? A mesma cadeira do repouso não vai ser a mesma que você vai usar no trabalho. Talvez não vai ser a mesma que você vai usar para refeição, porque muda. Às vezes você vai no restaurante e tem só um banco, aí você vai ter banco. Banco para pegar uma cadeira, você vai ter aqueles banquinhos, já viu? Tem uns bancos que é assim, ó, retinho, né? Aí vai ter outros que é mais rústico, mais formas mais assim, aí vai ter a madeira, tudo vai ser mais assim. Depende, já vi vários tipos de banco diferentes. Aqueles bancão grandão, tem aqueles tamburete também, que é menor. Uns vão ter as perninhas mais assim cruzadas, outros vão ter mais assim. Aí depende, uns vão ser porque é barato, outros vão ser porque é mais caro, melhor função, tudo. Aí vai variando conforme a situação. Muito bem, ó. Vamos voltar agora a mais uma coisa. Eu já expliquei as diferenças, ó. Porque tem que ter função, tem que ser mais barato, você tem que olhar a função, para que serve e tudo mais. Não, o mais importante é isso, quando você escuta, funciona da seguinte forma, quando você fala, você tira o que você já sabe. Quando você escuta, você absorve aquilo que a outra pessoa está falando. É algo básico, entendeu? Então, quanto mais você escuta, uma escuta ativa, você aprende. Aí, quando chega a hora, você fala, que aí você passa adiante aquilo que você já tem dentro de si. Por isso que tem aquela regra no livro sagrado da Bíblia, né? Boca fala do que o coração tá cheio. Por isso. Porque a pessoa vai transportar por meio das mensagens das palavras aquilo que ela tem, né? Por isso que efetivamente eu não falo mal dos outros, eu não xingo os outros, eu não fico fazendo negatividade nem hype. Porque eu não tenho essas coisas dentro de mim e muitas outras pessoas aí não vão ter, né? Agora, tem outras que preferem fazer isso, né? E, enfim, tão cheias disso, né? E assim fazem aí na internet e tudo mais. Enfim, ó. O desenho, ó, é um processo de criação visual que tem propósito. O que significa isso aqui? Ele vai ter um fim. Um fim. Que é um resultado que você quer atingir. Qual que é o fim ao fazer o quadrinho meu? Ser engraçado. Pra ser engraçado, o que eu preciso? Personagens mais simples, contornos mais detalhados, a coisa cartoon, mais exagerada. Por meio desse exagero eu vou construir humor. Por isso que tem duplo sentido. Por isso que eu fiz isso com os olhos grandes. Porque eu queria uma coisa exagerada mesmo. Pô, um dragão metade preto, metade branco. Um cabelo black power. Com as pernas de galinha. Não é possível que alguém vai levar aquilo a sério, né? Com um cabelo ambulante que tem duas perninhas, anda igual a moita por aí, pô. Pelo amor de Deus, né? Que se chama Hilário, pô. É mais descontraído que isso, não tem como. Então eu queria era resenha quando eu fui fazer. Então é por isso que isso faz, sabe? Então por isso que eu fiz do jeito que eu fiz. Foi a ideia que eu tive. Se ficou bom ou não, aí vocês que vão dizer, tá? Tem muitas críticas que dá para se fazer também acerca dos meus desenhos. Muita falha, muita falta de conhecimento aí que eu preciso melhorar, evoluir, tá? O processo de construção constante. Não é porque eu subi num Everest mais alto que não tem outros montes para subir. Tem outros muito mais altos para subir. A estrada nunca termina. Então é por isso que eu não... que eu faço do jeito que eu faço, entendeu? Eu tô praticando. Aqui eu nunca quis ter resultado profissional. Eu queria praticar, queria fazer. Era o fazer que me interessava. E fico feliz de ter
superado minhas expectativas, né? Eu tá ganhando, pô, 200 visualizações é muita coisa. É muita coisa pra, pô, 200 pessoas me vendo. Nossa, eu acho maravilhoso. Sempre tem gente nova. Ainda que eu não tenha um público consolidado, sabe? Eu acho bom de ter pessoas novas aí. Tá produzindo quadrinho agora. Era um sonho que eu tinha desde 2016. O que é isso? Desenho que propiciou isso, sabe? Então eu fico feliz. Por quê? Porque tinha propósito na hora que fui fazer. Propósito no sentido de fim, sabe? Eu queria me divertir quando eu fiz, até hoje. Por isso que eu faço aqueles quadrinhos ridículos lá, pô. De um dragão, metade preto, metade branco. Não tem a mínima interpretação de texto, caramba. Enfim. Eu usei, porque pratiquei, sabe? Fico feliz de conseguir. Depois de ter alcançado esse propósito. Propósito é isso, sabe? É quando você se propõe a algo. Você vai lá, você pega e vai, sabe? Igual o que o Pelé tinha, o que o Zico tinha, o Ayrton Senna tinha. Vários outros atores e outras coisas. Por isso. Pode contar aí pelos comentários que eu vou lendo aqui. Muito bem. Então é por isso que tem propósito o desenho. Tem uma função, tem um fim a atingir. E que seja um fim para você poder se divertir, você poder fazer, passar ideias, pra gente poder discutir. Não precisa ser profissional não, faz o desenho para se divertir, ajuda muito no seu cognitivo, na sua evolução. Até enquanto pessoa mesmo, eu mudei muito no desenho. E ajudou até a lidar com trauma, sabe? Quando eu fui fazer o quadrinho do Asper aí, pô, nossa, eu acabei, quando eu tava escrevendo, eu mexi com muita coisa. Mexe com o trauma da gente, com a experiência da gente, com aquilo que a gente tem a dizer, com aquilo que a gente viveu. Então mexeu muito quando eu fui fazer o quadrinho, sabe? Houveram momentos no roteiro que eu realmente tive que dar pausa, sabe? Porque eu fiquei mal. Porque, evidentemente, são experiências ali, ideias que eu tô passando por meu desenho. Tem coisas que são difíceis, sabe? Mas a gente vai, não é só alegria, não é? Às vezes tem tristeza, às vezes tem outras mensagens que você quer passar, né? Pelo meio do desenho. E aí você tende só a evoluir, né? E desenho você só vai fazendo. Por isso que o desenho tem propósito, entendeu? Você tem propósito, você tem, ó, desenho você vai ter, ó. A gente vai ter função, né? A gente vai ter função. Vamos resumir aqui. Função, propósito, propósito, né? Então acho que essas duas palavras aqui já definem bem o que tem função, propósito, qual mais aqui onde que eu parei? Ótimo. Eu tô na página, para quem não sabe, eu tô lendo aqui um livro, tá? O nome do livro é Livro Princípios e Formas de Desenho, do WUCI, W-U-C-I, e é um livro que tem alguns fundamentos de desenho. Estou na página 39, parágrafo, terceiro parágrafo, tá bom? Da página 39. Muito bem? Ótimo. Vamos voltar aqui. Diversamente da pintura e da escultura que constituem a realização das visões e sonhos pessoais dos artistas, o desenho preenche necessidades práticas. Muito bem, o que ele quis dizer com isso aqui de visões e sonhos pessoais dos artistas? É por isso, é propósito, é a realização do que você quer fazer. Tudo. Às vezes quer criar um quadrinho, às vezes quer criar uma história, às vezes quer criar um jogo. Aí vai variar o propósito de cada um aí ao fazer o desenho. Tá bom? O de se divertir, né? É sempre válido essas outras, que não seja só o dinheiro também. É uma motivação grande, mas não é a única. Tem a única. Tem outras motivações que são muito mais valiosas e que não são medidas por coisas que são visíveis. É muito mais abstrato, muito mais complexo, muito mais... como é que posso dizer? Muito mais além mesmo, sabe? Sentido da vida mesmo. Porque a vida é muito mais que dinheiro, né? Convenhamos. Muito bem. Diversamente, né? O trabalho desenho gráfico deve ser colocado diante do olhar público e transmitir uma mensagem predeterminada. Aí entra aquele negócio de mensagem. É o que a pessoa quer passar. Então, às vezes ela quer passar um cara que é feio. Aí ela vai pegar a percepção de algumas pessoas e construir por meio do desenho a imagem de uma pessoa feia, juntando formas, juntando coisas. Aí vai variando. Então, uma pessoa feia às vezes vai ter traço mais exagerado, vai ter um tipo de nariz que às vezes é considerado feio. Isso aí varia conforme a percepção do povo, da cultura e tudo mais. Varia. A gente não tem uma regra exata. O brasileiro vai pensar uma coisa, o japonês vai pensar outra, americanos vão pensar outros, africanos vão ter outra. Aí vai virando conforme o contexto cultural da pessoa, o que é que ela viveu e tudo mais. Então por isso que a gente tem por isso que o desenho transmite essa mensagem. Sabe aquela expressão, uma imagem vale mais que mil palavras? Por isso. Vem muito disso.
Enfim, o produto industrial tende a atender às exigências consumidoras. O que é isso? É, um copo, uma caneta, um jogo. Vai atender às vezes o que o público quer mesmo, sabe? Quer mesmo ali consumir. Então eles vão colocar muitas coisas ali de desenho com esse fim mesmo. Aí que vai entrar o propósito de novo, entendeu? Aí vai ter a função de ser um jogo, com o propósito de fazer com que o público se divirta e vai passar a mensagem por meio disso. Às vezes não vai, pode não passar mensagem também. Pode ser só uma coisa muito simples também. Também tem essa possibilidade. Ou às vezes a pessoa, sei lá, vai fazer piada e a pessoa vai ter propósito. Igual, sei lá, o personagem faz o. Vamos supor. Sei lá, é um gato que dança lambada. Um gato que vestido de banana que dança lambada. Qual que é a função disso? Não sei, entendeu? Mas a mensagem, qual que é a mensagem disso? Não sei. Às vezes não tem. Mas o propósito dele é ser engraçado, inesperado. Então ele vai ter isso. Aí qual que é a função dele tá vestido de banana? É te pegar desprevenido, você não tá esperando aparecer. Imagina, você chega lá no. Tá a cena romântica, entendeu? A mulher vira do lado, aí aparece um cara vestido de banana. Pô, provavelmente vai te pegar desprevenido. Né? Dependendo da intenção do autor. Agora, se a intenção dele for fazer uma cena romântica, talvez não funcione, né? Porque, enfim, né? Que ele não usou o que era mais adequado para aquela situação. Muito bem, a gente já tem 3 aqui, né? Vamos continuar aqui. Por isso que ele tem que ser colocado diante do público, porque o público vai ver e vai pensar a respeito, vai ver quais são as exigências, o que é que o público quer, né? Ele vai poder consumir. É o que tem aí na plataforma aí, entendeu? Por isso que os caras queriam uma thumb de um jeito, o desenho de outro. Cada um vai tentar atender uma função o que o público quer, né? Independente de qual seja. Então, às vezes as pessoas vão. Igual a gente vê conteúdos que tem teta, que são negativos, ou que são negócio. O público quer ver, ué. Atrai. A função dele ali é atrair público de qualquer jeito, mexendo nos instintos mais básicos das pessoas, né? Que o ser humano gosta de fofoca, né? Então, as pessoas querem ouvir fofoca, elas vão procurar esse canal, por isso que tem bastante. Porque tem pessoas que consomem, senão não consumiriam. Por que a gente não tem, às vezes, aquele conteúdo bom, aquela coisa muito boa? Porque a pessoa não quer, né? E quando a pessoa não quer, não adianta a gente obrigar, né? Pessoas têm suas vontades, têm sua liberdade, então elas vão usar elas de qualquer forma, evidentemente, né? Então é por isso. Vamos agora voltar no próprio. Aqui, ó, na mensagem. Então é por isso que o desenho vai ter essas 3 coisas aqui, ó. Cada uma no seu devido lugar. Função, para que serve? Propósito, o que você quer, você quer atingir, intenção, né? Objetivo. E mensagem, o que você passa, o que você quer dizer no desenho. Essas 3 coisas já dão um bom encaminhamento. Já vão dar uns certos pilares aí para você pensar melhor. Tudo bem? Vamos lá. Um desenho, em resumo, constitui a melhor expressão visual possível da essência de algo, seja uma mensagem, seja um produto. Questão de representação. Como é que a gente pode representar da melhor forma possível? É isso. Se agregar, você anota. Se não agregar, você descarta. É isso. Às vezes a forma como eu estou explicando serve para mim, mas não serve para você. Então, não tem exatamente um princípio de ser algo absoluto. Muito bem, ó. Um bom desenho. Eu vou ver se depois eu gravo a live e deixo ela gravada pelo YouTube. Que aí fica lá para quem quiser consultar depois. Eu vou deixar ela pra quem não teve a oportunidade de ver no horário, depois eu vou deixar ela no YouTube. Porque aí quem quiser ouvir, quem quiser ver, tá lá, entendeu? Registrado. YouTube, muitos aí usam, já sabem. Aí deixo lá pra quem quiser consultar, tudo. Porque às vezes eu vou ter algumas intérpretes que é na hora, entendeu? Igual o que eu tô falando aqui é livre, é tranquilo. É algo mais simples. Então, é coisa que vem na hora da minha cabeça mesmo. Porque eu estudei antes e vai. Davi Williams Marques. Você tocou no. Eu vou só dar uma pausa aqui com isso pra te responder. Olha, eu gosto, tá? Boku no Hero eu assisti em 2016. Isso era mais ou menos nas férias da minha escola, tudo. Eu tinha 15 anos na época, né? Gostava de alguns animes. Estava começando a desenhar, então foi um anime muito importante pra mim, assim. Sentido dos valores ali passados, eu li o mangá, assisti o anime. E é um anime, assim, fantástico, porque passa a mentalidade
que a gente tem, né, dos poderes deles lá, de que como o protagonista consegue usar um poder muito simples de uma forma muito interessante. É uma pena que a gente teve aquelas falhas narrativas do autor, tudo, mas são coisas que são irrelevantes, né, pro geral. Me diverti muito vendo, né, vendo o esforço mesmo do próprio Deco, né, do Midoriya ali, fazendo, indo, praticando, treinando. É a mesma coisa que se estende pro desenho, né, às vezes você não tem aquela prática, mas você tem um propósito, tem um propósito, uma mensagem muito forte, você vai praticando e vai fazendo. É a mesma coisa. Então foi um anime muito importante, até pra minha evolução mesmo. Eu me empolgava, entendeu? Assistindo. Até dá pra fazer umas analogias, né, acerca da prática do desenho, como você se esforça. E que se você não praticar, você se quebra, né? Tal qual o Midoriya, né? Que a gente tem ali na série. O All Might sendo aquela figura também de ser realista também no começo, mas de sendo aquela figura que vai ter, que já não tá mais no seu auge, né? E ele passa adiante seu propósito, aquela chama, é muito legal. Dá pra fazer muitas coisas. Internet, ô Anny, achei ele por PDF, tem na internet. É um livro antigo já, então eu gosto bastante. Sim, sim, eu só tenho uma crítica a fazer primeiro. Eu acho aqueles arcos de licença, de documento, da escola lá, eu acho um tanto chato. Fica um pouco arrastado. Os designs têm muita personalidade. O Midori é um personagem que eu acho muito legal, tem o cabelo crespo, é meio crespo, né? Meio ondulado. Ele destaca bastante até. Não sei que é personagem forte, tudo, né? Porque mudou agora os estereótipos que a gente tem nos animes, tudo. Mineta, particularmente pra mim, ele é irrelevante. Eu pulava. Até hoje eu não sei qual que é. Porque eu pulo ainda. Porque se eu for rever algum dia, provavelmente eu nem vou ver, porque ele não agrega nada, ele é um estereótipo horrível que a gente tem nos animes, infelizmente, né? O autor também muitas vezes não se ajuda, sexualiza desnecessariamente, né? Eu não me refiro à função do poder da Momo ou da Toga, né? Porque tem uma lógica ali interna. Mas mesmo assim, o jeito que ele desenha é muito. Eu acho dispensável da minha parte. O Bakugou, assim, é um personagem que tem um desenvolvimento até legal, tudo. Eu particularmente não gosto. Porque tem meus motivos pra não gostar. Ele se tornar arrogante na própria narrativa ali. Eu não gosto. Segundo, ele menciona um tal de. Tem uma menção óbvia que o Deku, evidentemente, isso é a sua existência no começo para que ele pudesse ter poderes. Ele trata mal o Midoriya. Ele é arrogante, tá? Eu particularmente não gosto disso, mas é um personagem firme, o que ele fala, ele faz. Ele vai pra frente, é um personagem que nas suas frustrações, ele complementa bastante a série. Acho ele importante, apesar de tudo. Sim, sim, o que foi? Só uma pausa rápida, tá? É uma coisa importante. Caramba, nossa, eu testei aquelas outras canetas lá, elas são muito boas, né? Isso aqui é. Isso aqui é. Aí, ó. É brush, sim. Elas é bom pra fazer ponte livre, fazer. Como elas é mais finas, elas ajudam muito. Na pintar mesmo. Aqui, ó, desculpa ter deixado vocês esperando aqui, ó. Já me falaram aqui, eu ganhei mais umas caneta brush aqui, tá? Desculpa interromper, tá? Ganhei umas novas aqui, depois eu vou organizar. Então, vou deixar aqui, tá? Material novo, enfim, que eu ganhei, tá? De presente. Mas eu gosto bastante do Boku no Hero, viu? Eu gosto bastante. Eu vou provavelmente, ano que vem eu já vou ter Nostalgia, 2016, né? O Endeavor teve um desenvolvimento legal, sabe? Durante a série. A gente vê... Eu vejo, assim, diferentemente do Bakugou, aquele personagem foi construído pra ser um babaca, tudo mais... Pensando na questão narrativa mesmo, e transportando para o que eu quero fazer aqui, que é do conhecimento que eu quero passar, ele tem uma lição importante dentro do próprio desenho mesmo que eu passei. Lembra, ó, que ele tinha aquela representação, ó, do All Might já ter, parece que tinha uma ponte, vamos supor, ó, parece que tinha uma ponte, aí ele tava aqui fazendo, umas canetas brush, olha que maneiro, eu ganhei aqui, que maneiro. Ô Davi Williams Marques, eu tô passando alguns conhecimentos de desenho, vou aproveitar a sua analogia pra ajudar aqui, tá? Eu vou falar Boku no Hero e eu vou fazer uma analogia de desenho, tá? Lembra quando a gente tinha a representação do All Might tendo passado pro outro lado com aquela ponte bonita, tendo aquele poder, tudo, sendo considerado uma figura de privilégio, tudo?
A gente pode passar uma analogia que é o seguinte. A gente vai ter muitas as pessoas de desenho que a gente às vezes vê como o All Might mesmo. O cara é bom, tem tudo. Mas a gente não vê o esforço que o All Might fez. O All Might se esforçou muito para usar o One for All do jeito que ele usou. Da mesma forma com o desenho. Às vezes nós somos como o. Nós somos como o Endeavor também. A gente tá limitado, a gente tem aquele negócio de querer aquela gana, mas não tem o poder, sabe? Igual o negócio. Mas o Endeavor eu vejo. Mas vejo uma virtude aí. Não só ele é abusivo, quer queira ou quer não, né? Mas vejo uma virtude aí. Mas vejo uma virtude aí no Endeavor pelo seguinte. Não ignorando o fato que ele fez com o filho dele, tudo é uma dinâmica muito complexa, tá? Ele tá errado, evidentemente, tá? Eu não estou aqui passando pano, tá? Ele foi errado, o jeito que foi feito o casamento, aquilo foi errado. Aquilo era eugenia em tese, né? Eugenia que é você manipular, ficar tentando fazer seleção genética, né? Por favor, né? Ser humano, relações não devem acontecer por isso, né? Questão é ética básica. Mas aqui, ó, a gente pode fazer. Lembra quando tinha ele botando os tijolinhos? Quando ele enfrenta o. Quando ele enfrenta o Nomo, lembra? Tem aquela cena e mostra um negócio. Aquilo lá é uma cena de uma metáfora. Que eu não, o Walmart estava aqui, né? Do outro lado, ele ficava tentando passar, montando, de aquela dificuldade. Pondo tijolinho por tijolinho para fazer. É um esforço, sabe? Mesmo, às vezes você não vai ter um nível, você vai ter que se esforçar mais. Você vai ter que treinar mais. Então, o desenho a gente passa muito por isso. Muito pelo que o Midoriya passou, por exemplo. Muito pelo que o. Que algum. Que algum outro passou ali, aquela prática, aquele esforço que se traduz pelo você fazer. Aí você vai lentamente colocando os tijolinhos, que aí você passa para um lado. E aí você alcança um novo patamar. Às vezes vocês acham que eu tô aqui, ó. Às vezes vocês, às vezes vocês estão olhando aqui pra mim assim, ó. Ó. Pra mim assim, ó. Achando que eu tô a pontezona bonita, tudo. Eu tive que construir tijolo por tijolo. Então por isso que eu passei do lado, sabe? Então foi por isso. Você tem que pensar, o que você quer passar com esse acholote? Quer passar que ele é legal? Quer passar que ele quer servir os outros? Você tem que pensar qual roupa que você vai colocar nele. Ele usa roupa? Ele é gordo? Ele é alto? Ele é magro? Ele é forte? Não sei, né? A Uraraka foi um caso que foi o seguinte, ó. Ela tinha um poder muito interessante, mas que não foi explorado. Infelizmente, pela série, né? Não tenho muito o que dizer, sabe? Foi chato também aquele arco. Só resumiram ela, a menina que gostava do Deco, e esqueceram de como ela tinha um poder interessante que, mesmo sendo de ultra força, poderia ser muito bem usado, tá? É isso que eu tenho a dizer sobre ela. Antes, tem que pensar o seguinte, ó. Você fez aquele quadrinho, achei legal tudo, só que eu acho que você tinha que ter planejado mais, entendeu? Feito um roteiro antes, ter feito alguma coisa. Eu, quando fiz o meu, eu escrevi muita coisa antes. O que eu escrevi dava pra fazer um livro, sem sacanagem. Eu escrevi muita coisa antes de eu fazer, então foi por isso que eu consegui fazer, entendeu? Não exploraram, né? É aquele negócio, entendeu? É a mesma coisa na prática do desenho, né? Não, não adianta. É a mesma coisa. O que o autor fez lá? Ele construiu uma coisa, mas não usou depois. Ela luta por quê? Não tinha função nenhuma ela lutar. Se ela tivesse lutado ou não faria diferença expressiva, né? Porque ela só teve uma luta depois contra a Toga lá, que era as menininhas colegiais que gostam do cara. Eu achei mó chato aquele negócio de amor, sabe? Só foi chato, entendeu? Sendo que a toga poderia ter sido bem mais explorada nos outros aspectos de obsessão, de coisas psicológicas um tanto mais complexas, né? Que a gente tem aí um quê do poder dela aí que eu acho fascinante. Mesmo que eu não goste muito, sabe? Enfim. Os vilões também poderiam ter sido mais explorados. Muita coisa que faltou, assim, que eu senti que faltou. Mas, quando eu vi que no finalzinho ficou legalzinho algumas coisas. Eu gostei do final, tudo. Não, diferente de outros aí. Por isso. O Silver do Sonic, eu não tenho muito o que dizer, né? Aí entra aquele negócio de função do desenho, né? Tudo. Os caras criam o personagem por quê, sabe? Eles fez o personagem por quê? Para quê? Ele sabe mais ou menos a função que ele vai ter, mas não teve depois. Então o personagem, a função dele se perdeu, sabe? São coisas que eu achei desnecessárias ali. Mas enfim, né? É. Aí vamos voltar aqui
pro que eu queria dizer. Onde eu estava? Estava no... Vejamos aqui. Ó... Eu vou falar de Boku no Hero também, mas eu vou usar pra explicar sobre o desenho, tá bom? Que aí fica mais fácil de eu fazer, de você entender. Que aí eu te passo algum conhecimento, pô. Fora o que você conhece. Seria legal? Imagina. Fazer umas analogias com o Boku no Hero. Pode ser legal, né? Vamos ver aqui, ó. Questão visual, que tem propósito, essência de produto. Então é importante você saber a essência. O que tá por detrás de um personagem? Qual que é a essência? Qual que é a alma dele, o espírito dele? Então isso tudo você tem que saber, né? Quando você vai fazer. É o entendimento de que o personagem, o que tá por dentro dele. Ó, que aí você faz o personagem na sua mais pura essência. Que aí vira aquele negócio da imagem passar 1000 palavras, sabe? De passar muitas coisas. Então por isso que a gente gosta tanto de Boku no Hero, de anime, de mangá, porque tem muito mais coisa, sabe? A gente vê o personagem com uma essência legal. Igual vi no Boku no Hero, eu me recordo do quando o Deku era... praticava e se quebrava, achava aquilo fascinante, sabe? Era um universo muito legal. Então os poderes serviam até como... pra gente poder falar mais coisas. E que eu achava muito legal, muito da hora, sabe? Ficava animado quando tinha. Enfim, as coisas vão acabando, vão fazendo, mas a gente não esquece, né? Ficam com a gente. É isso que eu acho legal. Preferência vai de cada um, né? Tá? Mas é um bom anime no geral. Só acho ruim o péssimo desenvolvimento das personagens femininas, sexualização desnecessária, não contribui para... Até porque não é um debate acerca do corpo ali, tá? Alguns usos que são ruins, tá? Tirando a Toga e a Menina Invisível e a Momo, que são... tem um certo uso ali. E a Monte Lady que vira gigante, não, tá? Por isso que eu acho ruim. Mas... E também é muita mina padrãozinho, então... Praticamente me chama a atenção, tem no sentido da anatomia. Por quê? Porque eu sei de desenho, tá? Então, enfim. Eu não faria melhor, tá? Só acho ruim de eu ver aquilo ali em sentido de público mesmo, tá? Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque senão você vai cair igual o Boku no Hero aí. Fica só na estética e não fica aquelas coisas diferentes. Tá vendo que eu tô reclamando? Pô? É necessário ter personagens mais monstruosos, mais legal. Pra gente ter biotipos diferentes. Então você tem que ter variabilidade. Não adianta só fazer o personagem bem bonitinho, magrinho e legal. Não tem só assim na escola. Senão nós vamos criar um negócio. É igual eu quando era adolescente, pô. Que eu fui ver o Boku no Hero, fui ver os negócios lá, tudo. Eu nunca vi um personagem de espinha, pô. Pô, tá de sacanagem com a minha cara, né? Tá de sacanagem, né? Olá, Blue Cat. Pô, eu ia assistir os animes, ou os negócios. Aqui, ó. Eu ia ver, personagem adolescente, tá na adolescência, tudo. Todo mundo com o rosto lisinho, cabelinho bom. Pelo amor de Deus, né? Adolescente varia, é diferente, né? Vocês já não viram isso, não, pô? Vocês são mais novos que eu. A mesma estética, cara. Todo mundo bonito, todo mundo legal. Pô, os caras não tem uma imperfeição no rosto. Ninguém tem cicatriz, ninguém tem uma marca de expressão. É pra explicar o que eu queria explicar aqui, ó. A gente tem, ó. Vamos supor. Os adolescentes todo bonitinho, ó. Aí fala o cabelinho legal, tudo, né? Cabelinho maneiro. Tem adolescente que é assim, ó. Legal, cabelinho liso. Padrãozinho, né? Padrãozinho, o cara todo bonitinho. Eu quando assistia desenho, cara, eu ia assistir filme, eu ignorava, porque não ressoa comigo, pô. Eu olho pra mim, cabelo todo crespo, todo enrolado, alguns traços físicos meus que eu não gostava, que eram desproporcionais. Pô, algum grau de não aceitação, pessoal, que a gente tem enquanto a gente é adolescente. Meu rosto com espinha, eu nunca vi um personagem com espinha. Pô, tá de sacanagem com a minha cara, né? Tá de sacanagem, né? Eu fico bravo por isso. Não, depois eu passo lá o David. Eu não vou esquecer não, tá? Qualquer coisa você passa aí no meu, pode... Eu tô fazendo quadro, se quiser comentar aí, tá? Pode me ajudar muito. Aqui, ó. Pô, eu ia ver os... Não, eu dou uma olhada lá, não tem problema, não. Tá? É porque Boku no Hero é profundo algumas coisas, né? Eu acho muito legal. Os vilões, tudo. Depois eu tenho que fazer uma live sobre pra falar um pouco mais, porque eu li a série toda, eu acho que tem umas coisas interessantes que dá pra gente tirar enquanto analogia, enquanto conhecimento. A série é mais do que só um shonen. É mensagens, é coisas sociais que dá pra gente debater tudo. Então, assim,
Ó. Não, não, assim, o Bakugou reclama da arrogância, mas eventualmente na série ele se desenvolveu e ficou legal. Eu só acho fraco, porque no começo tava muito gritando. Tava um Vegeta só. Vegeta Dragon Ball só gritando e tudo. Thaleson Matheus, é só. Hoje eu estou explicando, cara. Hoje eu não estou dizendo. Estou usando o desenho. Ó, eu ia ver, voltando aqui ao assunto. Pô, eu ia ver as séries. Todo mundo cabelo liso, cara. Pô, nós todos aqui, ó. Todo mundo tá aí na live, pô. Nós todos somos brasileiros. A gente chega e vê um personagem. Todos com a mesma estética, cara. Só com o nariz pequeno. Só igual o negócio. Pô. Não, cicatrizes, imperfeições não fazem parte, cara. Fazem parte. A dele, inclusive, a gente tem um elemento muito interessante nisso. Foi um bom ponto você ter tocado. Dave Williams Marks. O Todoroki tem um ponto interessante. Eu fui ver esses dias uma questão de. Dessa questão de aparência, que a gente tem o Todoroki lá. Vamos supor que esse aqui seja o Todoroki, da gente tem aquela negócio lá. Tô inventando, tá? É só pra não deixar você fechado. Que a gente tem o Todoroki. O nosso queridíssimo menino. Menino que seria muito bom pra um churrasco, né? O cara que gela a carne e assa ela, né? 2 em 1, ó, só você ver. O Todoroki pegou a promoção genética, né? Pegou dois. Pague 2, leve 1, entendeu? Não, pague 1, leve 2. Aqui, ó. A gente tem nosso menino aqui, digníssimo, quente e frio aqui, né? Tem negócio. Teve um caso interessante, é aí que a gente vê que o desenho pode ressoar com o público. Que eu vi. Teve uma menininha que eu vi, ela tinha uma cicatriz também no rosto. Ela, pô. O pai dela comprar uma action figure, tá? É fora daquele país, eu não lembro nem quem que é. Ela viu o Todoroki, ela achou ele fantástico. Falou, não, o pai dela apresentava o Bakugou, apresentava o Devo. Não, eu quero esse. Por quê? Porque ela tinha uma cicatriz parecida com ele. Olha pra você ver o tanto que ele ter essa aparência ressoou com aquela menina. Olha o tanto que não foi importante. Às vezes, vamos supor, a gente faz aqui, ó. Ó. Sim, ó. O Lida Tênia. Tem um monte de personagem bom, sabe? Só que eu acho que ficou. Só que o autor fatalmente não explorou. Vamos supor que eu fiz um personagem sem braço. Vamos supor. O personagem não tem um braço, vamos supor. Ah, mas você pode olhar e falar. Tá errado, tá faltando braço. Quem disse que tá errado? Tem pessoas que não tem um braço, velho. Aqui, ó. Tem gente que nasce sem o braço ou perde ele durante a vida. Tem problema fazer o personagem assim? Não. E isso aqui, às vezes, vamos supor, uma pessoa que não tem efetivamente o braço. A pessoa pode olhar para se identificar na hora, vai. Por que a gente não tem personagem assim? Não é verdade? Nem todos nós que somos aqui público, a gente produz um negócio na internet, no corpo da gente não é perfeito. A gente tem imperfeições, tem isso. Eu não lembro também o nome. Foi um caso que eu vi no Boku no Hero que ressoa bem com essa aqui. Então, a gente tem que pensar também nas imperfeições que o personagem tem no rosto, né? Igual eu fiz o personagem meu. Eu com o personagem, tá? David Williams Marks. Aqui, ó. Eu com o personagem que ele consiste nisso daqui, ó. Ele tem esse cabelo aqui, um cabelo mais ruim. Ele tem um nariz grande. Ele tem uma boca enorme. Ele não é bonito. E um olho grande também. Quem que tem... Você pode pensar, ó. Você pode pensar, mas por que você fez o personagem feio desse jeito? A gente tem uma falta. Quando a gente faz que eu fui olhar nos quadrinhos, nos mangás, a gente tem falta de representação de pessoas negras, correto? Melhorou muito tempo pra cá, mas muitas vezes os protagonistas são negros. Olhando esse personagem, os traços físicos dele, o tipo de cabelo. O tipo de cabelo que ele tem, que é mais crespo, tá? Ignora alguns detalhes, tá? Só pra você. Esse nariz grande, essa boca grande. E esse cabelo? Você concorda que pode ser uma representação nas entrelinhas que eu tô representando a pessoa negra? Eu não falei que ele é negro. Eu falei que ele pode, por meio de alguns traços faciais, tá? De uma obra qual está complexa, que eu ainda vou construir, tá bom? Porque ele é uma pessoa, tá bom? Muito além de sua aparência, mas eu posso traduzir personagens também, tá vendo? Por meio de traços. Então quando você coloca um círculo, um quadrado, um triângulo, você tem que saber pra que serve.
E é por isso. Então é por isso que cada autor faz de um jeito. Porque ele vai sabendo as funções que tem ali, por isso. Né? A mina invisível do Boku no Hero eu vou fazer ela, ó. Ó. Mas aqui, ó, pronto. Ó. Pronto, fiz a mina invisível do Boku no Hero aí, ó. Pronto. É Toru Hakaguri. O nome dela. Tem o W também. W, irmão do Todoroki. Aqui, ó, pronto, aqui, ó, pronto. Ou melhor, ó, faz igual o Kiko, né? O Kiko tem uma imaginação maravilhosa. Ele chega assim pro professor de Girafales, né? O professor de Girafales, ué, a folha tá em branco? Aí o Kiko olha assim e fala, ué, uma vaca e um pasto, né? Ué, ele falou, cadê o pasto? É, a vaca comeu, ué. Por isso que não tá aí. Aí o professor, ué, cadê a vaca? Não, ela foi no banheiro. Aí olha assim, a folha tá em branco. Aí, ó, tá aí a mina invisível. Vocês nem de escape, pô. É o personagem que mais economiza, pô. Ou você faz assim, ó. Dá pra fazer ela assim, né? Ela só tem ela flutua, né? Aham. Ó. Pronto, ó. Pronto aqui, ó. Sapato e luva só. Pronto. Tá pronto. Pronto aqui, ó. Então é isso que tem um desenho, tá? Eu expliquei umas coisas poucas hoje, tá? Eu vou encerrar aí, tá? 1h36 aí. Numa próxima live eu volto, tá bom? Eu vou ver se eu deixo essa live que tá gravada, né? Pra vocês poderem ver depois, tá bom? Aí a gente volta de novo, voltar com a luz mágica e tudo mais, né? E passo mais conhecimento aí, tá bom? E aí, gostaram, tá? Gostaram? Aprenderam alguma coisa? Espero ter traduzido bem, tá? Até aproveitei o David William Marques. Você ajudou muito aí, tá na live, você contribuiu. Se ter falado Boku no Hero foi acertado, porque você me ajudou até a fazer algumas analogias pra poder passar o conhecimento aqui pra galera aí. Valeu pela presença de todos. Vamos... puder apoiar aí, tá? Tem um quadrinho que eu fiz hoje, tá no terceiro capítulo, que é o Aspa, esse personagem que eu desenhei, tá? Que é meu aí, tá aí pra ajudar. Talvez, vamos ver o que eu faço com a... Eu não esperava ganhar umas canetas hoje, né? Vejamos o que eu vou fazer, tá bom? Fiquem com Deus aí, tá? Até a próxima live. Eu vou voltar depois com mais conhecimento, tá bom? Talvez eu volte amanhã cedo, tá? Entre as 8 e 10 da manhã. Ou a partir da tarde, mais ou menos, eu posso voltar também. Umas 14 horas, mais ou menos, umas 15, ou mais à noite, 18, mais de tardezinho. Verei qual horário fica melhor pra mim, tá bom? Não, um desses 3 horários, ô Devan, sou mais flexível quanto a horários, tá? Pode ficar tranquilo. Se você não conseguir ver a live, eu vou deixar os conhecimentos, o que eu comentei aqui na plataforma vermelha, tá bom? Tem meu canal do YouTube, tá? Meu canal do YouTube é esse, tá? Você pode colocar Luan Santana Desenhos, tá? Tem muito desenho lá, tá bom? É esse aqui, ó. Luan Santana Desenhos, tá bom? Quem quiser tá aí, tá? O nome desse aqui é esse. Tem aqui no TikTok e no YouTube, tá? No mais, é isso. Fiquem com Deus e até mais. Valeu, falou.